A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Débora Cristina e todos os dias, irmãos, eu trago uma palavra de Deus para os nossos corações. Estou aqui para te ajudar nessa caminhada, estou aqui para ser um canal de bênçãos na tua vida. Talvez você está aí com muitas dúvidas, com muitas batalhas espirituais e não sabe como lidar com essa situação. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada rumo ao céu. Amém? E a palavra que eu trago hoje aos nossos corações está no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Amém? Mas antes, irmãos, não se esqueça de estar apoiando este canal, se inscrevendo, compartilhando e deixando o seu joinha. Amém? Isso não é para vaidade, mas é para o nome de Deus ser glorificado, para mais almas ser alcançadas. A gente faz esse canal com muito amor, com muita dedicação, com muito temor e tremor, porque aqui é ministrado a palavra de Deus. Amém? A palavra que cura, a palavra que liberta e a palavra que transforma. Amém? Então a palavra de Deus fala no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16, fala assim: E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos competiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranho, porque lhe anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Glória a Deus, aleluia. Aqui, irmãos, Paulo está numa cidade chamada Atenas. Lá era conhecido por muitas pessoas estudiosas, né, filósofos, poetas, pessoas que tinham condição financeira e tinham muito conhecimento humano. Só que eles não conheciam Jesus de Nazaré. Eles não conheciam Cristo como Salvador da nossa alma. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Paulo chega lá ministrando, né, falando sobre Jesus, eles ficam sem entender que doutrina é esta, que vem a ser isto que este homem vem falando. Então eles pegam Paulo e levam agora diante de autoridades, Areópago, uma pessoa de autoridade, leva lá para saber que tipo de doutrina era aquela que Paulo falava, que tipo de ensinamento, porque para eles era novo. E eu acho tão interessante essa história, se você ler depois o capítulo inteiro, você vai observar que Paulo ali, desde o início, diz que o espírito dele se comoveu dentro dele. Por quê? Porque ele sentiu a misericórdia de Deus por aquele povo que estava perdido da idolatria, estava sem direção, estava sem rumo. E quantos de nós, irmãos, outrora, né, que não servia a Cristo, que não tinha esse conhecimento, que não conhecia essa doutrina, que não conhecia Jesus como único e suficiente Salvador, a gente também era assim como aquele pessoal de Atenas, não sabia o que era Deus, a gente era levado, conduzido por falsas doutrinas, por ídolos, por pessoas, porque a gente não tinha conhecimento, não era revelado a nós as coisas do reino. Mas para a glória de Deus, hoje, através de Jesus Cristo, através dele, ele revelou Deus a mim e a você, revelou o ministério da vida que tem após a morte, revelou a eternidade para mim e para você. Então, Paulo, ele se compadece. Agora, quando ele está diante dessas pessoas lá superiores, né, Paulo fala sobre o que ele está pregando. E é tão interessante, se você observar, Paulo começa falando da grandeza de Deus, da glória de Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele fala dessa bondade, dessa grandiosidade de Deus, para depois ele anunciar Jesus. E ele pega como base, ele diz que está andando pela cidade,
e observa que tinha muitos altares, só que tem um altar lá que está escrito Deus desconhecido. E ele pega aquilo como base e diz: olha, aquele altar que vocês levantaram e está lá como título Deus desconhecido, é esse Deus a qual eu prego para vocês, é esse Deus que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, a Bíblia diz que lá foi muito poucas pessoas que creram no ministério de Paulo, poucas pessoas acreditou em Jesus, mas de qualquer maneira a semente foi plantada, de qualquer maneira pessoas ficou ali dentro conhecendo Cristo como único e suficiente Salvador. E eu creio que não parou por ali. As pessoas que se converteram, que moravam em Atenas, com certeza ganharam mais almas para Jesus, porque o ministério de Cristo, irmão, não pode parar. O ministério da pregação, o ministério de falar de Jesus Cristo de Nazaré, não pode parar porque eu silenciei, não pode parar porque eu não quero falar, não, ele tem que ser propagado. E a partir do momento que a semente é plantada, ela vai gerar e vai dar frutos para a glória de Deus. Então devemos, irmãos, lançar semente aonde a gente pisar. Devemos plantar, lançar a palavra do Senhor, pois eu creio que em breve esta semente dará frutos em nome de Jesus para a glória de Deus. Não podemos ser omissos, mas devemos nos compadecer das pessoas que estão incrédulas, das pessoas que não têm os olhos abertos espiritualmente. Esse pessoal de Atenas estava assim, eles eram idólatras, irmãos, eles buscavam conhecimento humano, mas o conhecimento de Deus eles não tinham. Mas quando Paulo começa a ministrar, algumas escamas dos olhos caiu e algumas pessoas dentro daquela cidade se converteu ao evangelho da cruz, ao evangelho da ressurreição e da vida eterna. Não podemos, irmão, de maneiras alguma parar por causa da idolatria, por causa do que as pessoas se levantam contra nós, não podemos nos silenciar, independente do lugar, independente de aonde a gente esteja, seja em frente às autoridades, seja dentro da melhor casa mais rica do mundo, não importa o ambiente. O importante é você não se acovardar, não silenciar, não se silenciar, mas falar, lançar boa semente em nome de Jesus. Tem uma situação que Paulo, irmãos, não sei se era ali, antes dele ir para a igreja de Éfeso, eu não vou saber explicar, mas ele prega para os judeus. E ele fala que os judeus não creram no ministério de Jesus. E ele limpa suas vestes, dizendo que o sangue daqueles judeus que caísse sobre eles mesmos, porque Paulo fez a parte dele de anunciar e de pregar o evangelho. Então, que o sangue de cada um que ouviu, irmãos, a pregação, não quer saber de Cristo, mas que caia sobre eles mesmos diante de Deus. Mas não podemos ser omissos. Devemos anunciar, devemos lançar a palavra de Deus, devemos plantar a semente do Senhor Jesus em todo tipo de terreno, porque nós cremos que em algum terreno será boa terra e dará frutos em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te guardando, e não desista do teu ministério, não desista dessa caminhada que é árdua, mas é com bênçãos, é com vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.